Então, a gente vai falar sobre o contravento e sobre o popa, que é o conceito do VMG, uma relação entre velocidade e orça, e na orça folgada, no través com a máxima velocidade. Sobre os termos, o nosso primeiro que a gente vai falar é o shape da vela, a forma da vela. Então, dentro do shape existem o conceito de camber, que é a profundidade da vela, draft, que é a posição da profundidade, o twist, que é a torção da valuma, a distância da valuma até uma linha de centro do meio do barco, o seg, que no caso a gente vai falar mais sobre o seg do side proa, que é a curvatura do side proa, e as seções da vela. Toda vela projetada, ela é projetada em seções, que começam na esteira e vão até o top. Nesse desenho ao lado, vocês podem ver as várias seções da vela, com uma representação gráfica ali por computador da profundidade da vela. Também tem aqui à esquerda todas as informações por seções que é feita no projeto da vela. Então tem ângulo de entrada, camber, draft, twist, ângulo de saída. Isso são todas as informações, quase todas as informações sobre a forma da vela que a gente trabalha no projeto de uma vela. Eu falo muito, a gente vai chegar depois na questão da regulagem, mas a regulagem nada mais é do que adaptar a forma da vela àquela condição. O twist. O twist é o distanciamento da valuma em relação a uma linha reta entre o top do mastro e o punho de escota. Toda a abertura, toda a distância da valuma em relação a essa linha de centro é o twist da vela, que é medido em graus. O twist da vela é sempre maior na parte alta da vela, então nas seções mais altas da vela tu tem mais twist do que nas seções mais baixas. E valuma fechada quer dizer que tu tem pouco twist. Valuma aberta quer dizer que tu tem bastante twist. Aqui uma foto de a mesma vela em três situações diferentes. A primeira com máximo twist, a segunda com médio e a última com pouco twist. Ou seja, valuma bem aberta, bastante twist, valuma bem fechada, pouco twist. Seg da buja. É a curvatura do side proa causada pela falta de tensão do side proa. Então, todo side proa que tem pouca tensão tem mais seg na buja. Toda side proa que tem bastante tensão tem menos seg. Barcos com runner tem menos seg, barcos sem runner tem mais. Toda vela é desenhada para ter um seg, toda vela de proa é feita para ter um seg, não existe seg zero. Nem mesmo em 470, 420, barcos que apesar de monotipo velejam com muita tensão, mesmo para esses barcos tem algum seg. Sempre que uma vela tem mais seg, ela é mais gorda, sempre que uma vela tem menos seg, ela é mais plana. Mostra o seg da buja, uma Genoa, uma buja com mais seg, quer dizer, essa curva maior, a vela fica mais gorda. E uma vela com menos seg, a buja fica mais plana. VMG. VMG é um conceito que ele abrange tanto velocidade quanto ângulo de orça. É uma otimização das duas partes. Um barco que veleja num VMG ideal, ele está numa velocidade máxima, uma velocidade ideal em relação ao seu ângulo de orça num contravento. VMG num popa é a mesma coisa, é a velocidade ideal num ângulo que tu se aproxime o máximo possível da boia. Sempre que um barco orça demais, ele fica lento demais. Sempre que um barco arriba demais, ele fica mais veloz, porém a proa se distancia do objetivo. Então, é sempre uma relação entre as duas coisas, entre velocidade e ângulo de orça. Inclinação do barco. Existem forças que compartilhadas resultam na velocidade do barco, no andamento do barco. Tem a força da quilha, que é o lift da quilha, que se chama,
e tem as forças da vela. Unidas, o barco anda para frente. Sempre que um barco está muito inclinado, ele perde o lift da quilha e a resultante para frente é menor. Então, o ângulo de inclinação no barco, o rio, que chama, existe para cada tipo de barco tem um ângulo de inclinação ideal, um para o contravento e um para o popa. E isso são fatores que são muito importantes para que a regulagem das velas e a velocidade do barco, o VMG do barco, sejam os ideais. Vela plana e vela gorda, tá? Toda vela gorda é uma vela ideal para aceleração e para potência. Toda vela plana é uma vela que tu atinge maior velocidade no final. É muito difícil tu acelerar com uma vela plana, assim como é muito difícil tu atingir a velocidade máxima daquela condição com uma vela mais gorda do que o ideal. Então, vela grande plana sempre em busca da velocidade, vela grande gorda sempre em busca do ângulo de Orsa e da aceleração. Aí o desenho das duas velas. Vela plana e vela gorda, tá? Toda vela gorda é uma vela ideal para aceleração e para potência. Toda vela plana é uma vela que tu atinge maior velocidade no final. É muito difícil tu acelerar com uma vela plana, assim como é muito difícil tu atingir a velocidade máxima daquela condição com uma vela mais gorda do que o ideal. Então, vela grande plana sempre em busca da velocidade, vela grande gorda sempre em busca do ângulo de Orsa e da aceleração. Aí o desenho das duas velas. O que acontece? Todo barco, logo que sai de uma cambada, acelera mais rápido, chega mais rápido no target, chega mais rápido na velocidade, com uma vela um pouco mais gorda. Depois que ele chega nessa velocidade, aquele meio nó a mais, talvez não seja com a vela gorda, mas sim com a vela plana. Isso que a gente quer dizer, que a aceleração e a potência são importantes na vela gorda, não a velocidade máxima. Curvatura do mastro. Todo mastro que curva é um mastro que está achatando a vela. Todo mastro que está sendo trabalhado para ficar reto é um mastro que está engordando a vela. O backstay, o pé de mastro e os stays laterais são os fatores que a gente pode trabalhar para que o mastro fique mais reto ou mais curvado. Existe uma apresentação também, não essa aqui, sobre regulagem de mastro, que isso é muito importante para que tu atinja os objetivos. Um mastro e uma vela, eles têm que estar exatamente compatíveis uma coisa com a outra. Raramente tu vai ter uma vela nova com exatamente a regulagem da vela antiga. Isso é uma coisa que é praticamente impossível, mesmo porque ao longo dos anos a vela vai mudando de forma. É praticamente um organismo vivo, mas isso tem que ser trabalhado no mastro para que a vela tenha a sua forma ideal. E aqui a gente chega nas regulagens, tá? Então, uma coisa que a gente tem que falar sempre quando a gente apresenta sobre regulagem de vela é que nenhuma vela é desenhada por uma situação extrema. O que eu quero dizer com isso? A gente não desenha, nenhum projetista desenha uma vela grande para uma condição de 5 nós de vento, que é uma condição extrema, ou para uma condição de 30 nós de vento, que é a outra extremidade. Porque se eu fizer uma vela ideal para 5 nós de vento, quando tiver vento forte, essa vela vai estar horrível, vai se desmanchar, vai perder completamente a forma. E do mesmo jeito, se eu fizer uma vela que fique ideal com 25, 30 nós de vento, essa vela quando tiver 5 vai ser muito ruim. Então o que a gente faz? Faz um desenho para uma vela, para uma condição mediana, um vento médio, médio para fraco, médio para forte, mas uma condição mediana. E nas condições extremas, como no vento fraco, tu sempre vai trabalhar a tua mastreação para que essa mastreação corra para o lado de um pouco mais de vento. Por exemplo, numa condição de muito pouco vento, o teu mastro praticamente não curva. Não pelas forças de tensão de valuma, de
pressão sobre o garlindel ou de tensão no segue da buja. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar para que esse mastro curve. Porque o meu objetivo nesse vento bem fraco, eu preciso achatar um pouco a vela grande. Se o mastro não está curvando por essas razões, eu tenho que trabalhar para que ele curve, para que a forma da vela fique um pouco mais próximo do ideal. Então, nós vamos achatar a vela grande, curvando o mastro. Com isso, a gente tenta que o draft da vela corra mais para a valuma. Sempre que o meu mastro está mais reto do que o ideal, a curva da minha vela corre em direção ao mastro. A curvatura da vela, a profundidade da vela, a posição da profundidade da vela, posição da profundidade máxima, corre em direção ao mastro. Sempre que o meu mastro curva demais, essa profundidade corre para a valuma. Então, nessa condição de vento fraco, onde o mastro não curvou pelas forças da natureza, nós vamos forçar ele para que curve. Então, nosso objetivo vai ser curvar o mastro, vai ser dar twist na vela em cima e, em alguns barcos, uma curvatura lateral do mastro. Em algumas situações, alguns tipos de barco, o mastro pode cair um pouco para sota-vento a parte do meio dele. Eu vou falar isso um pouco depois. Isso é um desenho de é um programa de computador onde a gente faz a leitura da profundidade das velas. Então, numa condição de vento fraco, a vela grande eu tenho pouca pressão de escota, eu praticamente não tenho backstay, porque se eu der backstay que curva o mastro, que realmente é bom para a vela grande, no entanto, eu aumento a tensão do side pro, o que não é bom. Eu não quero tirar o seg da genoa. Então, o ideal é eu curvar o mastro sem usar o backstay. Para não adianta melhorar uma vela, que é a vela grande, e piorar a genoa. A esteira é com pouca tensão, porque a gente quer uma vela um pouco mais gorda embaixo. A tala full do top da vela grande tem que cuidar para não ter muita tensão, por dois motivos. Toda a tala full batting, com excesso de pressão, ela engorda a vela grande. Engorda qualquer vela, mesmo numa buja. Então, se eu dou muita pressão nessa full batting, todo esse excesso de pressão está servindo para arredondar a vela lá em cima. Então, tem que ter muito cuidado para não ter mais tensão do que o necessário nessa condição de vento. E o traveler da vela grande a barlavento. Sempre que eu trago o traveler da vela grande... Por quê? Eu não posso dar muita escota. Se eu der muita escota na vela grande, ela vai fechar a valuma. E eu não quero fechar completamente a valuma desse grande. Eu quero um pouco de twist lá em cima. Eu quero um pouco de valuma aberta. Então, eu trago o traveler do grande bem para barlavento, para que eu possa soltar a escota da vela grande e a retranca permanecer no centro do barco. Em alguns barcos, se trabalha até com a retranca barlavento aqui embaixo. Porque tu imagina que logo no meio da vela, logo no 3/4 da vela lá em cima, são posições que com o twist, aquela valuma já foi para sotavento. Então, tu tem que compensar um pouco com a retranca mais a barlavento do que o centro, para poder soltar a escota e dar twist na vela grande, sem que a retranca caia para sotavento. Sem que tu quer abrir a valuma sem que a vela fique solta. Então, o traveler a barlavento é realmente uma saída bem boa para essa condição. O que a gente pode fazer para curvar o mastro sem dar o backstay? A gente tem a saída de soltar o side pro. A soltada do side pro, ele te traz uma vantagem para barcos onde o mastro é passante, que o mastro apoia na enora. Então, sempre que tu soltares o side pro, esse mastro vai cair, vai apoiar na enora e vai curvar um pouco mais. Outra saída são os styles de força um pouco mais solto. Todo o mastro com retranca com cruzeta angulada, sempre que tu dá atenção no style de força, tu tá puxando o meio do mastro para trás.
Então, tu está retando ele. A soltada do Stage Pro, ele, claro, vai sempre aliviar a tensão dos styles, mas sempre alivia mais o de força do que o lateral. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sempre que tu for soltar o Stage Pro, tu já está soltando os styles laterais, mas está soltando mais ainda o Stage Força. Então a gente tem que tomar cuidado para que o Stage Força não fique muito solto após soltar o Stage Pro. Isso é sempre velejando, olhando. Veleja com o Stage Pro solto, bota o olho na calha do mastro e vê se tem alguma caída para sotavento no meio do mastro. Ou a gente tem um bot com um técnico tirando foto na popa e usando um software para medir essa curvatura lateral, ou a gente vai no olhômetro mesmo, que é o que a maioria fez a vida toda, e vê se o centro do mastro está caindo um pouco para sotavento. Não é ruim quando a vela é plana. Se a vela do barco é plana, pode ficar tranquilo em relação a essa caída do centro do mastro ao sotavento, porque isso está engordando nessa condição de vento fraco. Essa imagem mostra o draft na linha amarela, que é a linha de 3/4 lá em cima, perto da full bottom, com um camber de 12%. O draft de 45% nessa condição é muito bom. Vocês podem ver aqui embaixo, na linha verde, que é a linha dos 50% da vela, já está a 42%. 42 não é a medida ideal, não é a posição ideal. É um pouco mais à frente do que uma posição ideal. Mas nós estamos considerando que se nós não tivéssemos curvado o mastro desse barco, provavelmente esse draft estaria na casa dos 35, 36, 37. Que aí sim seria ruim, entendeu? Então a gente trabalha para que esse draft, mesmo que não seja na posição ideal, nessa condição extrema de pouco vento, pelo menos está mais perto do que estaria se o mastro estivesse reto. Na questão da Genoa, nessa condição de vento fraco, seguimos na condição de vento fraco. Mesma coisa, talvez a Genoa não tenha o seg ideal para essa condição. Se tu tens uma Genoa de vento fraco, uma J1, uma buja de vento fraco, como uma J1 ou uma Genoa leve, provavelmente essa vela já foi desenhada para esse seg. Mas se tu tens uma vela um pouco mais pesada, uma buja única no barco ou uma Genoa que tu usa até mais vento, tu tem que dar alguma trabalhada para que essa vela se adapte a essa condição. E uma das principais, quando a tua vela está um pouco fora da condição ideal dela, é a tensão da driça. Sempre tem que ter muito cuidado para, numa condição de vento muito fraco, não ter muita driça na buja. A testa solta, assim como no grande, como na buja, corre a bolsa para trás, o que não é ruim nessa condição de vento bem fraco. Então, tu tem uma condição de pouca tensão de adriça, pouca tensão de escota, porque se tu der muita escota, a vela vai fechar demais. Lembra que está numa condição de pouca pressão. Trabalhar para ter bastante seg na buja. O seg nessa condição é bom na buja. Ele te ajuda a engordar a buja e te ajuda a ter ângulo de órbita. O trilho sempre para frente, porque como tu não consegue dar muita pressão de escota, é a condição onde o teu trilho vai estar o mais para frente possível, para que a vela não abra demais em cima. E principalmente porque o teu objetivo nessa condição de pouco vento é ter uma vela redonda embaixo, uma vela gorda embaixo. Então o trilho para frente, ele vai te ajudar sempre a engordar a buja embaixo. Vento médio. A vela grande no vento médio, a gente já começou a ter mais pressão sobre a vela. Ainda não sobra a vela, é uma condição que a tripulação já está na borda,
mas eu ainda não tenho escota solta, não tenho traveler solto. É essa a condição que eu quero mostrar aqui. Nessa condição, ao meu ver, é a condição onde tu vai ter o barco mais potente, as velas mais potentes, que é o grande com valuma fechada e pouco twist. A gente vai correr o draft para trás para que essa valuma feche um pouco mais fácil. E a gente mantém o mastro ainda reto. O que acontece nessa condição? O barco ele já assume uma boa velocidade. Tu ainda tem as velas todas caçadas no meio e não tem problema de overpower, não tem problema de excesso de vento. Então é uma condição que tu é muito orçador, o barco é muito veloz e tu é muito orçador, consegue orçar porque o barco é veloz. Nessa condição, a gente tenta trabalhar com um draft mais perto dos 47%, 46%. A testa do grande já não precisa ruga mais, porque já tem um pouco de backstay. Então, eu já consigo... O backstay já se torna um pouco necessário para diminuir o seg da buja. E com isso, dando backstay, eu consigo dar bastante escota. É muito importante nessa condição que a valuma do grande não esteja muito aberta, nem de valuma de grande, nem de valuma de buja. Ao meu ver, é a condição que mais as velas estão mais dentro do barco, digamos assim. A esteira já tem tensão e todo o trabalho da mastreação fica mais fácil, porque já está dentro de uma condição mediana da vela e os desenhos das velas já foram mais feitos para essa condição. Então, talvez tu regule um pouco a tensão do side proa, um pouco para lá, um pouco para cá, mas nada é agressivo nessa regulagem. Mas vocês podem ver na foto de baixo, principalmente, da linha amarela, que a valuma está fechada e a biruta da valuma lá de cima, ela fica naquela condição do voa, não voa em algumas situações. Isso num top triangular, num top square top, como o da foto acima, não existe a condição do voa, não voa na biruta, ela voa sempre. É um pouco diferente uma regulagem de tensão de valuma de uma square top para uma grande triangular. Aqui é uma foto de um grande square top também, numa condição de mais vento, aqui já tinha 18 nós, e é possível ver como a vela fica plana em cima, em comparação com essa vela preta, por exemplo, daqui. O objetivo aqui é mostrar como lá em cima a vela fica plana para que a valuma abra numa condição de um pouco mais de vento. Aqui também essa leitura da foto é feita por computador. No caso era um TP52 e a gente usou o software porque nesse caso os ajustes são bem finos. Então a olho nu é muito difícil perceber pequenas alterações. Então, por exemplo, nessa vela lá em cima, a curva já estava 48%. Estava bem no meio da vela. Sempre que o mastro começa a curvar, a profundidade máxima começa a correr para trás. Então, isso é que sempre que está vento fraco, recordando um pouco, sempre que está vento fraco, se tu não curvar o mastro, a curva fica muito para frente. O vento forte, o mastro está curvando, a gente vai ter que trabalhar para que essa curva não venha mais para trás do que os 48%, 49%. Aqui um vento médio de uma Genoa. Então, no vento médio a gente já tem a tensão na driça. A gente tem a vela potente, assim como a vela grande é uma vela potente, com pouco twist. Claro, menos seg do que no vento fraco, o side proa já não é completamente solto. E mesmo dando um pouco de backstay, tu vai diminuir o seg. O canal entre as duas velas, entre o grande e a buja, é a situação onde o canal está mais estreito. Já tem bastante tensão de escota e o barberim é a posição do mais caçado dele.
O vento forte na vela grande. Então, os objetivos, nessa condição de vento forte, tu já tem muita vela, tá sobrando vela. Seria a condição de um overpower. Então, os objetivos são velas planas, volumas abertas, forçar o draft para frente, porque o mastro vai estar muito curvado. E sempre que ele curva muito, o draft corre para trás. É um pouco mais difícil de ver numa vela plana o draft para trás, mas acontece. Então, de forma alguma, a gente pode velejar com uma testa solta numa condição de muito vento, porque a testa solta vai correr o draft mais para trás ainda. Talvez algum barco ou outro, onde o peso do leme, não sei, esteja muito leve o leme, mas aí seria um caso especial. Então. Senão, a testa ela sempre corre o draft para frente de novo. Então, o mastro vai estar curvando, que tensiona o draft para trás, tu caça a testa e o draft corre para frente de novo. Sempre com esse objetivo de manter perto, ou ao menos acerca ali dos 47%. Sem curvatura lateral, muito importante que nas cruzetas o mastro não caia para sotavento. Isso não pode acontecer numa condição de muito vento. Tu corre o risco de estar engordando uma vela onde não precisa. Além disso, tu vai estar estreitando um canal com a buja. Então, realmente, a caída para sotavento é ruim. Se o top cair um pouco para sotavento, porque sempre que se solta o stay de força, o centro do mastro cai para sota. E a ponta do mastro lá no top tende a vir para barlamento. Invertendo a situação, acontece o inverso do top. Puxando o stay de força para barlamento, teu top tende a cair para sotavento. Numa condição de muito vento, não é ruim. É muito mais vantajoso, se tu estiver sobrando vela, que teu top esteja caindo para sotavento do que teu meio do mastro esteja caindo para sota. Então, sempre trabalha para que o mastro não caia para sotavento, o meio do mastro não caia para sotavento. O objetivo nessa condição é manter o grande armado. Sempre tente manter o grande armado. Depois eu vou mostrar que a relação da genoa para armar o grande nessa condição é fundamental. A gente não consegue armar um grande com vento forte se a genoa estiver no lugar errado. E também aqui começa a entrar principalmente a questão do ângulo do barco. Um barco adernado, ele nunca vai ser veloz. Então aqui uma foto de uma grande de Soto 40. Lá em cima é possível ver como as linhas de forma estão retas. Quer dizer que a vela está plana lá em cima e aberta. Sempre que uma vela fica plana, a tendência de abrir volume é muito maior. Então, testa com tensão, bastante tensão de backstay. O backstay é para te curvar o mastro e deixar a vela plana. A tensão de escota do grande sempre tem que ser variável. É a condição onde o grande nunca é mordido, o grande sempre está na mão do trimmer. Então, qualquer rajada, qualquer barco lento, barco rápido, eu vou falar um pouquinho disso depois. Traveler a sotavento, esteira 100% e tala full dura. Alguns barcos, principalmente barcos onde o grande é um pouco mais gordo em cima, tu tens a opção de ter uma tala full batten lá em cima um pouco mais dura, que vai te ajudar a abrir volume. Aqui é a importância do twist, uma representação gráfica de como é importante ter twist na vela lá em cima. São 3 motivos que tornam o twist muito importante. O primeiro é que o vento lá em cima não é o mesmo do vento de baixo. O ângulo de ataque do vento no top da vela é diferente da base da vela. Então, quanto mais vai subindo em relação ao comprimento da testa, mais esse ângulo do vento vai se tornando favorável, ou seja, mais de lado em relação ao barco esse vento está.
Então, esse é um motivo. O segundo motivo é tu diminuir a pressão do overpower, quando tu tens vela demais. Então, o barco fica mais reto no momento que tu tem mais twist da vela lá em cima, é mais fácil manter o barco reto. Barco reto, como eu falei antes, o lift da quilha é maior, então a resultante em velocidade e ângulo de orça é maior, principalmente em ângulo de orça. E o principal fator de todos é mudar a direção da força. No momento que tu tem twist lá em cima, tu vê que as setas, quanto mais altas, mais apontam em direção à proa. E isso, consequentemente, torna o barco mais rápido. Claro, não adianta tu ter um twist gigante na vela lá em cima numa condição de pouco vento. Não é isso que nós estamos falando, é uma condição aqui de muito vento. A importância do ângulo de inclinação do barco. Todo barco adernado é barco lento. Uma condição de muita onda é um barco que deriva muito, porque considera que o barco vai rolar nas ondas com o barco adernado. Isso se vê muito em monotipo, um pouco mais difícil de perceber em barcos de oceano, mas acontece muito. E vocês podem ver na foto desse barco abaixo, um barco completamente adernado numa situação que ele só está perdendo. Muito importante para que esse ângulo de inclinação seja fácil e bem controlado, é uma combinação entre o timoneiro e os trimmers da vela grande e da Genoa. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. A relação entre o trimmer da Genoa e principalmente o timoneiro é gigante para que tu atinja o ângulo certo, a velocidade certa, o target, enfim. Vento forte, a Genoa, no caso é uma condição de muita área vélica, onde eu não consigo dar escota, porque sempre que eu caço muita escota numa condição de muito vento, eu desarmo a minha vela grande. Não tem como tu armar uma vela grande numa condição de muito vento forte com uma buja caçada como se tivesse 12 nós de vento, 10 nós de vento. Então a gente precisa, além de abrir volume em cima, na foto é um HPE 30, e esse barco, por ser muito leve também e com uma área vélica bem grande, tu precisa ter sempre uma escota de buja solta. Essa ainda é uma J3, é uma buja de vento forte, então já ajuda bastante. Ela tem uma área um pouco menor. Mas mesmo assim é possível ver como a valuma da buja está aberta. Em outras classes, como o C30, por exemplo, que tem uma vela grande, bem grande também, se eu não soltar a escota da buja a sotavento, eu nunca vou conseguir armar a vela grande. Porque, além de tudo, a vela grande é bem grande. Outros barcos é um pouco mais fácil. Alguns barcos com mais estabilidade conseguem manter a vela grande caçada mais tempo. Então, desarma menos. Mas no momento que tu começa a soltar a vela grande para que o barco não aderne, a tua buja tem que acompanhar. Tem também uma representação aqui do estreitamento do canal entre a buja e a vela grande. E acaba que todo o vento que passa pela buja, quando o canal está muito estreito, ele é jogado em cima da vela grande e o grande desarma. Então, no momento que tu abre um traveler, solta uma escota de uma vela grande, a tua buja tem que acompanhar, senão tu nunca vai conseguir armar a vela grande. O barco vai ter uma tendência de arribar ou um leme muito leve com a buja caçada e a vela grande batendo. É muito comum a gente ver barcos com buja muito caçada e o grande praticamente uma bandeira. Não tem como armar. Se tu armar o grande com a buja naquele lugar, o barco vai ficar de lado. Então, o trilho sempre para trás, para te dar twist na buja. Tensão de adriça sempre forte. É muito ruim também, assim como na vela grande, é muito ruim ter adriça solta num vento muito forte.
O Barberim é muito difícil usar, só realmente em barcos de grande estabilidade, ou que tem uma buja bem pequena, ou que a grande seja pequena, enfim. Só vai conseguir dar o Barberim se o teu grande estiver armado e o barco estiver reto. Qualquer condição além disso é barber solto e no momento que o barber já não resolve, a escota tem que começar a soltar. Canal aberto, como foi falado antes, entre as duas velas e bastante twist. Então, basicamente, bem basicamente, são 3 formas de trimar. A primeira é do vento fraco, onde tu tem twist na vela e a grande está ainda gorda, não é uma grande completamente plana. Vamos falar, não é que eu queira engordar a vela grande num vento fraco, não é essa a questão. A questão é que ela não está plana porque ela não tem como ficar completamente plana. Lembre, o mastro não tem pressão para curvar, então a vela vai estar um pouco mais gorda do que o ideal. Condição B, pouco twist e bastante potência, então a vela está gorda, mas eu não abri valuma, seria a condição de pouco mais de vento, a gente aguentando o barco. E a condição C, tu grande, twistada e vela plana. Seria a condição do vento forte e do overpower. Orça folgada, tá passando do contravento para uma orça folgada. Seria um través ou uma condição que ainda não deu balão, não deu balão assimétrico, não deu balão simétrico. Não deu os balões grandes, né? Então, traveler sempre baixo, burro do grande para controlar o twist da vela grande. Muito cuidado para o burro não zerar o twist. É preciso ter twist sempre, mesmo numa orça folgada. Ainda mais se for uma grande square top. Esteira com pouca tensão, a não ser no vento forte. Barber out, que seria o contrário do barberim, é um barber onde puxa o ponto da buja para fora, para a borda. E, invariavelmente, numa condição de orça folgada, a buja ela não tem as birutas parelhas. Então, apesar do barber out ele ajudar muito para que as birutas fiquem parelhas, ele não vai ter 100% de sucesso. Então, tu sempre tem que ter basicamente, a biruta mais baixa é a mais importante. Então é capaz que a biruta lá de cima esteja mexendo muito, pedindo para arribar, ou até a vela batendo um pouco. Então tu tem que ter um meio termo entre as duas birutas, a de baixo e a de cima. Sempre que tu tiver com o ponto da buja no ponto normal, aí sim a variação entre as birutas vai ser gigante. Aqui embaixo vai estar pedindo para arribar, e lá em cima, perdão, aqui embaixo vai estar pedindo para orçar e lá em cima vai estar pedindo para arribar, praticamente batendo. Aqui um amigo do Google que estava passando o barber out, é um ponto na borda para diminuir o twist da vela. O barber out ele vai tornar as birutas mais parelhas, como eu falei. Vai abrir o canal e, consequentemente, vai te ajudar a manter o grande mais armado, porque o vento que passa pela genoa e pela buja não vai descarregar tanto em cima do grande. Muitas vezes a gente trabalha com as duas escotas. A escota só no barber out fica muito solto, só no barberim, só na posição normal fica muito caçado. Então tu tem que ir ali dialogando um pouco de cada para que fique no meio do caminho. Isso é bem comum. É impressionante a diferença que faz. Um barco numa orça folgada, sem barberim, no momento que bota, o barco dá um pulo para frente, sabe? A diferença realmente é muito grande. O amigo aí nem saiu daí de baixo e o barco já estava andando mais. Uma questão também, um ponto fundamental numa orça folgada é ter o tipo de vela certo. No caso das genoas, a gente tem duas opções. Uma bem recente, que é a Flying Deep, essa. É a foto mais da direita do barco com todas as velas pretas.
Essa Flying Jib, ela é uma vela do tamanho da buja, e ela passou a ser usada muito recentemente por não ser penalizada na IRC. Na ORC eu realmente não sei, o negócio é meio recente, a gente está aprendendo ainda, mas é como se tu estivesse usando duas J1 ao mesmo tempo, duas bujas ao mesmo tempo. Uma no lugar normal dela, no headstay com o ponto no trilho, e a segunda na ponta do gurupés e com a adriça do top. É importante que tenha gurupés e que tenha adriça no top, para que a vela se separe um pouco, entendeu? Se essas duas velas ficarem muito juntas, acaba inutilizando a vela de sotavento. Mas a gente testou, é uma vela realmente que precisa um aprendizado um pouco maior, mas é uma saída para os códigos zeros hoje que foram muito penalizados nas últimas regras. O código zero, como você sabe, é uma vela que ou ela tem a medida do centro dela, quer dizer, o código zero original, ela é praticamente uma genoa. A medida do centro dela é 55% do tamanho da esteira. Nas regras normais, ORC e RC, essa vela é medida como genoa, então não vale a pena. Hoje em dia, em 2020, a ORC tornou assimétrico as velas que têm o centro a 85% da esteira. Isso deu uma comprometida nos códigos zeros também em relação ao seu ângulo de Orsi. No momento que tu aumenta a medida horizontal da vela no meio, quanto maior ela for, menor a tua capacidade de Orsi. Na ORC, hoje, para ser considerado um assimétrico, ele tem que ter 85% da esteira. E na IRC continua sendo 75%. Então, o Flying Jib é uma vela que não tem penalidade, mas tu tem que ter adriça ao top e tem que ter gurupés. E tem que ter paciência para aprender a usar também, porque não é tão simples assim. Ela requer um pouco de treinamento. Mas essa vela chegou para solucionar um problema nos 55 graus, 50 graus de ângulo de Orsi, que hoje os códigos zeros, que são considerados assimétricos, não conseguem mais atingir por causa dessa mudança na regra. Dentro dos assimétricos existe o A0, que é a vela que é o que mais orça, é o mais plano de todos eles. Mesma coisa, dentro da ORC tem que ter 85% de medida horizontal no meio, e dentro da ERC tem que ter 75%. Nenhum deles orça como a Flying Jib. O A3 já é uma vela para 90 graus aproximadamente, 100 graus, então é uma vela para andar mais arribado ainda, enquanto o A0 chega a uns 70, 65 na melhor das hipóteses. Ou os simétricos, que são o S0 e o S3. Essas duas velas, o S0 é o balão simétrico mais plano de todos, então se veleja sempre com um pau de spinnaker bem baixo, colado lá no Stage Pro. E o S3 é um pouco mais gordo para andar mais perto dos 120 graus aproximadamente. Então essas são as velas para a orça folgada. No popa tem as duas opções, do simétrico e do assimétrico. A forma de velejar é completamente diferente. Em relação ao popa, então, backstay solto, muito cuidado os barcos que têm as full battens bem grandes, para que não peguem nos jibes no backstay. Isso é uma coisa que a gente não dá a devida importância, mas por dois motivos. Um, porque dificulta muito para o pessoal que está trimando a vela grande, um backstay que fica pegando toda hora. Alguns barcos não têm saída, isso vai acontecer, porque senão tem que diminuir muito a vela grande, mas que tenha um sistema que afaste o backstay da valuma das velas. Então, o burro controla o twist, os barcos de assimétrico têm muito twist no popa,
todo barco que cria vento, digamos assim, que são barcos rápidos, o twist vai ser maior, principalmente os barcos com assimétrico. Num barco com dissimétrico, onde o barco é um pouco mais lento, o twist é bem menor do que num barco de assimétrico. Então, se vocês podem ver esse balão azul, como a valuma da vela grande lá em cima está aberta, em relação à retranca que está bem perto do barco ali. Pouca tensão de testa. Uma coisa muito importante para barcos acima dos 35 pés, principalmente, é um sistema de contra-esteira. Isso ajuda muito a não precisar mexer na driça do grande. É muito mais fácil a gente soltar a testa e a contra-esteira aqui no Garlindel, ao invés de soltar a driça e depois ter que caçar a driça, muitas vezes esquece de caçar e veleja com testa solta. Isso é uma perda muito grande. Muito mais fácil ter um sistema ali 6-1, 4-1 que seja, que consiga caçar a contra-esteira e acaba caçando a testa junto. A esteira sempre com pouca tensão, numa condição de vento médio, vento fraco, vento forte realmente não faz grandes diferenças. E o rumo sempre pelo VMG. Claro, barcos assimétricos, a gente fica numa tendência, numa fissura sempre de tornar o barco rápido. Mas o assimétrico, alguns barcos, principalmente os mais antigos, a gente orça, se afasta do objetivo, da boia, que é o objetivo, mas não acelera o suficiente para compensar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao VMG com barcos assimétricos. Com barcos simétricos, com balões simétricos, é bem mais fácil. A gente é 1 grau, 2 graus a mais, o barco acelera um pouco, vai arriba de novo, mas os ângulos são mais estreitos, então é um pouco mais fácil de tocar. Aqui um exemplo de um Felt Uno, que são os targets bem definidos. O certificado ORC, ele nos mostra exatamente a velocidade e o ângulo que o barco tem que andar naquela condição. Isso é uma coisa muito boa para a gente ter uma referência. Como a grande maioria não pode ficar passando o dia em cima do barco treinando para definir os targets sozinho, como se faz em barcos pequenos, como se faz em monotipos, a gente tem uma referência muito boa pelo certificado. Por exemplo, aqui, um Felt Uno, que é um barco de balão simétrico, ele diz que com 12 nós de vento eu tenho que andar a 159 graus de vento aparente, vento real, true wind, vento real, e 6,61 nós de velocidade. Tudo que eu estiver andando acima disso com 12 nós de vento, no mesmo ângulo, é bom. Tudo que eu estiver andando mais baixo, se eu estiver andando a 165 e mantendo 6,61, também eu estou ganhando em relação ao certificado. Então, são parâmetros que te ajudam a tomar a decisão sobre o toque do barco naquela condição. Aqui os popas de assimétrico, tá? Então, os targets e ângulos definidos é muito importante, até para um timoneiro numa montagem de boia, mesmo antes de subir o balão, ele saber qual é o ângulo que ele vai ter que procurar nos instrumentos para velejar. Se nos barcos de assimétrico existe um ponto, principalmente não, nos barcos rápidos, onde o barco começa a planar. Então, por exemplo, o HPE 30, que começa a planar com 15 nós de vento, 16, eu sei que naquela condição, no barco descolar da água, eu preciso barco rápido no ângulo tal. Mas o vento diminuiu, eu sei que o meu ângulo vai ser mais baixo com um barco mais lento. Então, eu tenho que ter essas referências e eu tenho que saber exatamente para que lado correr. Se naquela condição meu barco já está planando, se naquela condição meu barco ainda não planou. Barcos mais lentos, que tem assimétrico, o ângulo normalmente sempre é baixo e o teu objetivo é o caminho mais curto e não a velocidade. Qual é a nossa saída que a gente tem em barcos de assimétrico? Alguns barcos
principalmente que tem assimétricos menores, isso depende um pouco do projeto do barco, tu te permite ter um pé do balão regulável, ou seja, se eu tenho uma condição de um pouco mais de vento e quero um ângulo mais baixo, eu posso soltar o pé do balão, aproximadamente 1 metro, e esse teu balão ele é projetado para barlavento, e eu consigo arribar alguns graus a mais, sem perder tanta velocidade. Então, isso é uma saída para alguns barcos. Depende do tipo de barco, depende do tipo de balão. Um Soto 40, por exemplo, nunca solta o pé. Ele tem um balão próprio para aquela condição que é feito dentro das medidas exatas. Mas tem um barco um pouco mais lento, um projeto mais antigo, que eu quero que o barco, por uma condição até tática, de vez em quando, dentro da regata, quero me afastar de um cara que está a barlavento, quero me manter dentro de um vento, enfim, tu pode soltar o pé do balão e ganhar alguns graus arribando. Muito importante em qualquer balão assimétrico de popa é essa testa projetada. Vocês veem esse balão azul, o barco, a câmera sequer está na popa do barco, sequer está num alinhamento, e vocês veem como a testa é projetada para barlavento. Isso aí é fundamental para uma vela de popa. As velas de popa são o A1, que é uma vela de vento fraco. Algumas pessoas fazem o A1,5, que seria um meio termo entre o A1 e o A2. O A2, que é uma vela de vento médio de popa raso. Normalmente é a vela mais usada, porque usa em praticamente todos os barlaçotas. O A4, que é um mesmo que o A2, só que de vento forte, é aquela vela com tecido bem mais pesado. Ela tem pequenas alterações de desenho em relação ao A2, mas é a vela para te cair dentro d'água, tem que puxar, aquela vela do perrengue. E o A5, que é um assimétrico que vai no fracionado, ou seja, só vai um pouco acima da buja, para os barcos que têm a driça para isso, lógico, mas que são de vento bem forte mesmo. Popa de simétrico, mesma coisa, targets e ângulos definidos, sempre. Sempre a variação dos ângulos de simétrico é um pouco mais curta do que do assimétrico, mas o diálogo é o mesmo. Um popa rápido, um pouco mais orçado, ou um popa lento e um pouco mais baixo com a proa no objetivo. A altura do punho do amantilho é sempre muito importante, a próxima foto vai mostrar isso bem. E os punhos de barlavento e sotavento em alturas similares. Isso é o que torna o balão bonito. Sempre que um balão está com um punho alto ou outro baixo, ele está deformado em relação ao propósito dele. Os popas S1, S2 e S4, S1 de vento fraco, S2 de vento médio, S4 de vento forte. Todos os balões de popa. Aqui é uma boa foto, a primeira foto do balão azul, um pau de spinnaker bem baixo. Sempre que o ângulo se torna mais orçado, o pau de spinnaker desce. Num través de balão simétrico, o pau de spinnaker sempre é muito mais baixo do que numa condição de vento forte. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo explicar o motivo. Sempre que tu sobe o pau de spinnaker, tu tem o mesmo comprimento de volume, óbvio, e a distância entre o top e a ponta do pau diminui. Então, essa valuma, ela, no momento que tu orça, ela cai para sotavento. Se tu tá num popa raso, não é tão problemático, porque ela é projetada para frente. Se tu tá orçado com um pau de spinnaker alto, essa valuma é projetada para sotavento e a resultante do barco em velocidade para frente é pequena. Tu tens vantagens quando o pau de spinnaker está alto num través, é que tu consegue orçar mais, teu ângulo de orça é maior, mas a tua velocidade com certeza não vai ser. Então, o ideal sempre é um pau de spinnaker baixo, com uma valuma um pouco mais esticada. Consequentemente, o resultante do barco para frente vai ser maior. Se tu está em alguma condição, tem que montar uma boia, tem que orçar um pouco mais, tu até pode subir esse pau de spinnaker um pouco para melhorar o teu ângulo de orça, mas momentaneamente, porque a tua velocidade vai ser prejudicada.
Depois o popa dissimétrico, os 2 balões brancos, são um balão bem trimado, que seria o balão de trás, onde os punhos estão em alturas iguais, e o barco da direita com um barlavento baixo e o sotavento alto. Ou seja, o balão está torto, vocês veem que sequer a valuma trabalha da forma certa. Além de estar com o pau de spinnaker baixo, ele está com o barlavento muito solto. Todo o barlavento solto é o balão orelha lá em cima. Todo o barlavento muito caçado, o balão orelha mais embaixo. Então é uma referência também para saber se tu pode caçar a escota de barlavento ou não do balão. Mas aqui dá para ver perfeitamente a diferença das formas do balão por causa do jeito como o balão está sendo levado. Vocês veem, os barcos têm pau de spinnaker teoricamente do mesmo tamanho, uma classe, no SOA 45, e o barco de trás ele está com o barlavento muito mais caçado, o balão aparecendo muito mais. Bom, era isso, pessoal, basicamente.